Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Quinta-feira, 5 de dezembro de 2024. Começa agora o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, meio-dia em ponto. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E participe, mande a sua mensagem. Vamos conversar pelo número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, para você que é de Campinas e região, pode ir direto no 978293776. Ou você tem a opção de enviar esta mensagem pelo nosso QR Code. Com a câmera do seu celular apontada para este QR Code aqui, já aparece uma mensagem na sua tela. O WhatsApp da TV Câmara Campinas, você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva ou o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Na reunião ordinária de número 74, vereadores aprovam em primeira análise projeto de lei do vereador Major Jaime sobre unidades de saúde a fixar em cartazes esclarecendo que aborto é crime. De Constituição e Legalidade da Câmara dá parecer favorável a 3 projetos de lei de autoria do Poder Executivo. Reunião da Frente Parlamentar de Combate às Violências Relacionadas ao Trabalho apresenta relatório e balanço das ações de 2024. E segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 18 milhões de brasileiros sofrem com transtorno de ansiedade. Tema do quadro Saúde Agora. O projeto Caminhos do Brincar tem dado mais segurança, além de um trajeto mais colorido a centenas de crianças. Então, sobre estas intervenções artísticas, sobre a iniciativa, onde tem aqui na cidade de Campinas, eu aciono a repórter Carla Mendro, que está no bairro Cidade Satélite Íris e tem as informações. Seja bem-vinda e boa tarde, Carla. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos. É isso mesmo. E a gente está aqui, eu vou até dizer assim, em meio a uma intervenção lúdica, colorida e extremamente importante para as crianças que circulam por aqui, que estudam aqui na Escolinha SEI, mas também para a comunidade aqui do entorno do Satélite Íris. Quem vai explicar por quê e como tudo isso aconteceu é a Michele Rosa, ela é coordenadora lá na INDEC. Michele, boa tarde, obrigada por aceitar o nosso convite aqui e explicar para o pessoal por que desse colorido todo. Qual foi a iniciativa, a estratégia que vocês usaram para colorir isso daqui e, é claro, o propósito principal. Boa tarde, esse projeto é o Caminhos do Brincar, é uma iniciativa da FEAC, junto com o Ateliê Navio, junto com o PIC também, que é o Primeira Infância Campineira, e em colaboração com a INDEC, nós estamos desenvolvendo esse projeto aqui na SEI Dom Eduardo Robson, no Satélite Íris. A área é uma área bem vulnerável da cidade, passou por um mapeamento e nós selecionamos esse trecho para ser o primeiro a receber intervenção aqui no bairro. Justamente porque a John Boy de Dunlop, ela tem um grande índice de sinistralidade, aqui é um dos 10 pontos principais. Inclusive, a própria Avenida John Boy Dunlop, muito conhecida aqui em Campinas, ela teve a velocidade reduzida justamente por conta dessa iniciativa de vocês. Exatamente. Com a implantação de urbanismo tático para a infância, a gente fez ampliação das calçadas com tinta e com toda essa pintura colorida, para que tenha redução da velocidade dos veículos. Automaticamente o veículo já reduz a velocidade numa via mais estreita. E na marginal de John Boy de Dunlop, a gente também teve essa redução de velocidade de 50 para 30 km por hora no entorno da escola. E nós estamos em uma área de trânsito calmo, que é de 30 km por hora, que já promove essa segurança para as crianças e para os cuidadores nas travessias. Uma parte muito importante também que você comentou com a gente é a questão da participação da sociedade. Isso. Para que um projeto tenha sucesso, e principalmente esse tipo de projeto, que é um projeto temporário, com uma implantação de baixo custo e que a gente vai monitorando durante um tempo, é importante que a sociedade, que a comunidade local, ela esteja engajada no projeto. Então nós ouvimos toda a comunidade, ouvimos as crianças, os cuidadores e também os professores da escola, e eles nos ajudaram a construir o projeto, de acordo com o que eles
gostariam que tivesse aqui na via e que fosse para a segurança, melhorar a segurança viária e qualidade de vida deles. Michele, é um projeto inicialmente temporário, né? Mas ele tende a mudar? Sim, a intenção é que o projeto se torne físico depois de um período de análise, mas essa fase de intervenção de urbanismo tático ainda vai ter uma outra etapa que vai acontecer até fevereiro de 2025, que nós vamos construir um parque naturalizado para as crianças, com pergolado, uma área de lazer, que na comunidade não tem esse tipo de local que as crianças possam ter uma qualidade de vida, um lazer mais adequado e com segurança. Então nós estaremos promovendo essa intervenção aqui até fevereiro, e dentro do plano de segurança viária do município também tem a previsão de instalação de projeto em mais 10 escolas do município, que iniciará a partir do ano que vem também. Maravilha, Michele, eu agradeço a sua participação, muito obrigada. Gabriel, agora tem uma coisa, né? Toda obra tem um artista, e eu vou conversar com a artista, que é a Marta, que fez esse trabalho todo colorido aqui, todo bonito. Boa tarde, Marta, muito obrigada por participar. Boa tarde, tudo bem? Esse projeto é maravilhoso, assim, ele foi composto com uma visita técnica e tal, mas ao fazer esse projeto ele também foi tendo uma demanda da comunidade, né? As pessoas também iam pedindo as amarelinhas e as crianças já nos primeiros riscos elas já vinham entendendo que o projeto seria para elas, assim. E o mais legal é que não foi só as crianças da escola que foram contempladas, foram as crianças do bairro, né? E até as outras crianças que vêm com transporte também querem estudar aqui, assim. Então é um projeto que mudou o bairro, assim, e eu me sinto muito feliz em poder dar esse afeto, essas cores, esses formatos, porque mudou, né? E isso, a arte tem esse poder muito incrível, né? De mudar o contexto das coisas, assim. E a criançada participava no sentido assim de falar sobre cores. Olha, eu gosto do rosa, eu gosto do azul, eu quero lilás. Teve essa interação da criançada? Ah, teve, né? As crianças, elas queriam pintar junto. A gente foi deixando um pouquinho, né? Que não tem como, né? Às vezes foi até sujinha para aula. Mas assim, eles interagiam assim, olha, um coração, uma nuvem, eles a cada pedacinho que ficava pronto, eles vibravam muito. Para eles, acho que foi algo muito surpreendente, assim. Enfim, ganhei muitos amiguinhos, né? E foi muito incrível. Tá ótimo, Marta. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho, ficou lindo. Olha, Gabriel, acho que quem estiver aqui pela região tem que passar por aqui e conferir, viu? Porque está muito lindo, muito colorido, e a gente percebe, né, que as crianças olham para os desenhos e aí começa a brincar, né? Alguns imaginam que é uma amarelinha, então pula de um lado, pula do outro, e outras escolas também poderão ser presenteadas com isso. Eu volto com você aí no estúdio. Muito bacana, Carla Mendro, estamos vendo até agora, né? Muito bacana este caminho lúdico, né? Próximo às escolas, iniciativa muito bacana. Quero agradecer então a nossa repórter e também a Michele Rosa, que é a coordenadora de inovação em urbanismo e mobilidade da INDEC, e a Marta Eriksen, que é conhecida como Miss, a artista, né, que fez isso junto com os alunos, com os novos amiguinhos, como ela disse há pouco. Muito bacana então esta iniciativa aqui na cidade de Campinas, esta na cidade satélite Íris. Bom, olha só, a Prefeitura de Campinas mantém os 25 parques e bosques públicos da cidade fechados nesta quinta-feira. Índice de chuva acumulado nas últimas 72 horas é de 143,8 milímetros. Para garantir a segurança dos visitantes, os parques, então, estão fechados desde o dia 3 de dezembro. A cidade continua em estado de atenção. E eu reforço aqui todos os dias. Ligue 199 em caso de alagamento, inundação e queda de árvore. 118 para emergências de trânsito. E o 193 para situação de emergência, além do telefone 156 para solicitar vistoria para poda ou extração de árvores. A gente segue informando então
esta situação aqui da cidade de Campinas. Já adianto que agora no início da tarde tem previsão de chuva para a cidade de Campinas. Bom, 12:00 mais 10 minutos, a nossa equipe conversou com uma nutróloga que explica para quem são recomendados o whey protein e também a creatina. A partir de agora, fica a dica. Em relação à proteína e à creatina como suplementação, o que nós precisamos fazer é calcular para o paciente o quanto ele precisa daquele macronutriente. Então nós temos os micronutrientes, as vitaminas e os minerais, e os macronutrientes, proteína, carboidrato e gordura. Sendo a proteína, os pacientes têm uma certa dificuldade em chegar na meta proteica, que nós calculamos para ele. Por isso vem uma suplementação de proteína. A gente dá uma proteína em forma de suplemento para bater essa meta. Então, estando dentro do plano do paciente para ele chegar nessa meta, não tem problema ele tomar, sendo que não tem a vigência de nenhum problema de saúde. Então, o paciente não tem nenhum problema hepático, não tem nenhum problema renal, não tem nenhum problema cardíaco. E aí a gente tem essa quantidade, a proteína entra aí mesmo como um suplemento para a gente bater a meta, como carboidrato e como lipídio. Por que os atletas, via de regra, usam mais a proteína? Porque os atletas, via de regra, também precisam de uma necessidade maior de proteína para chegar nos objetivos, a depender do esporte. O aporte proteico deles é um pouco maior, por isso a gente lança a mão da proteína no esporte. Mas, não havendo nenhuma contraindicação, os pacientes podem sim se beneficiar do uso da proteína e da creatina. Hora das notícias do Legislativo, porque ontem foi dia da reunião ordinária de número 74 e os vereadores aprovaram em primeira análise o projeto de lei de autoria do vereador Major Jaime, que torna obrigatório em todas as unidades de saúde públicas e privadas a fixação de cartazes em locais visíveis, esclarecendo que aborto é crime. A Câmara de Campinas aprovou em primeira discussão o projeto de lei 230 de 2022, de autoria do vereador Major Jaime, com emenda que torna obrigatória em todas as unidades de saúde pública e privada do município de Campinas a fixação de cartaz esclarecendo que aborto é crime. O projeto, na verdade, ele se deu inicialmente com uma visita que eu recebi de grupos pró-vida. Grupos a favor da vida, grupos, alguns religiosos e outros não. Pessoas que simplesmente querem que o nosso Estado, Brasil, siga as normas gerais que existem mundialmente e que, da mesma forma, não coloque a ideologia à frente do sentimento de uma nação. Se a gente conversar com mães, se a gente conversar com pais, com filhos, com famílias, a gente vai perceber e sentir que as pessoas querem defender e o Estado deve defender a vida. Quem deve fazer essa defesa é o Estado. Isso é algo muito claro e muito transparente. A matéria teve o parecer da Comissão de Constituição e Legalidade favorável tanto ao projeto quanto à emenda. Portanto, os vereadores Guida Calisto, Paulo Búfalo, Paola Miguel, Gustavo Peta, Cecílio Santos e Mariana Conte se posicionaram contra o projeto. Sou contra esse projeto. Esse é um projeto que torna obrigatória nas unidades de saúde públicas e privadas a fixação do cartaz esclarecendo que aborto é crime. E eu sou contra porque isso é uma informação falsa. Na verdade, se a gente aprovar esse projeto, nós estaremos divulgando uma informação falsa. Se a gente fosse levar a sério mesmo, o que deveria ser aficionado é que o aborto ele é legal em caso de estupro, de violência sexual, em caso de bebês, de fetos anencéfalos e em caso de risco de vida da mãe. Se a gente fosse levar a sério, essa é a legislação. A legislação brasileira, desde 1940, garante o direito à interrupção da gravidez no caso de estupro, no caso de violência sexual, que é o caso mais frequente.
A votação foi adiada para a próxima reunião e, na noite desta quarta-feira, a matéria e a emenda foram aprovadas em primeira discussão. Só quero agradecer a todos os vereadores e vereadoras que puderam fazer essa votação, as pessoas que também estão em casa, estão ouvindo e vendo que os senhores estão realmente defendendo a vida e a vida no seu primeiro instante. Lembrando que você pode assistir na íntegra as mais de 4 horas de reunião ordinária no YouTube da TV Câmara Campinas. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque a última reunião do ano da Comissão de Constituição e Legalidade aqui da Câmara votou 3 projetos de lei de autoria do Poder Executivo. Os 2 primeiros projetos, um ligado à Coab e o outro à desafetação de uma área do loteamento Parque Universitário de Viracopos, tiveram aprovação por unanimidade. O terceiro projeto, que altera a lei atual do CAMPREV, teve 2 votos contrários, mas também foi aprovado pela comissão. Confira como foi. 3 projetos de autoria do Executivo foram votados na última reunião da Comissão de Constituição e Legalidade. O projeto de Lei 75 de 2024, que trata da regularização de lotes doados à Coab na Vila Esperança, que estão em nome de pessoas falecidas, permitindo que a aquisição possa ser feita por proprietários legítimos, foi aprovado por unanimidade. Portanto, está aprovado pela comissão o item 1. O segundo projeto de lei 77 de 2024, que desafeta a Praça 15 do loteamento do Parque Universitário de Viracopos para transformá-los em equipamentos públicos, também foi aprovado por unanimidade. Portanto, está aprovado por unanimidade o item 2. O terceiro projeto, de número 80 de 2024, que propõe alterações na lei que organizou o Instituto de Previdência Social, o CAMPREV, foi aprovado com 2 votos contrários. Nós tivemos aí uma desafetação, uma regularização e também o projeto da alteração do CAMPREV. Tem muita gente aí que diz que vai mudar muita coisa, vai mudar nada. Apenas vai funcionar como uma autarquia, onde são nomeados os diretores da direção executiva e não da fiscalizadora. A gente costuma levar muito a sério aqui na comissão, pelo menos este vereador, os estudos que são feitos pelos analistas, pelos servidores da casa, que nos ajudam a entender e proferir o nosso voto. O estudo jurídico, bem fundamentado, quero inclusive cumprimentar os técnicos aqui, eu vou ler somente a conclusão, vereador presidente, que, diante do acima exposto, conclui-se que o projeto de lei complementar número 80 de 2024 padece dos vícios de inconstitucionalidade formal, objetiva, e inconstitucionalidade na ilegalidade material. O PL 78 não está demonstrado escuro. Então, estão encaminhando o PL 80, fazendo essa gestão autoritária, tirando o controle social, para que se aprove e se encaminhe todas essas coisas que estão obscuras no PL 78. Por isso, eu voto contra esse projeto. Os projetos agora seguem a tramitação da Casa. Agora irá para o plenário. Aquilo que nós fizemos aqui, o plenário é que vai dizer que se quer realmente corroborar com aquilo que nós fizemos ou não. E vão votar. Sabe já quando vai ser a votação, vereador? Na segunda-feira, tranquilamente, será votado. Reunião da Frente Parlamentar de Combate às Violências Relacionadas ao Trabalho apresenta relatório e balanço das ações de 2024 no último encontro do ano. A última reunião da Frente Parlamentar de Combate às Violências Relacionadas ao Trabalho foi realizada na Câmara Municipal de Campinas. O encontro contou com a participação de representantes de entidades, sindicatos e do Ministério do Trabalho. A mesa foi coordenada pela presidente da Frente Parlamentar, a vereadora Mariana Conte. Durante a reunião, foram apresentados informes de movimentos e relatórios de atuação da Frente Parlamentar durante o ano de 2024. Em destaque, entre as ações, está a constituição do Canal de Denúncias do Trabalhador. O que nós fizemos foi adaptar de uma solicitação conjunta da Frente Parlamentar do SEREST. Nós entramos em contato com o órgão gestor do 56 e solicitamos a adaptação
do formulário ali presente para que a gente tivesse a recepção também da denúncia sobre adoecimento, acidente e violência relacionada ao trabalho. Como foi dito aqui, isso é um enorme desafio, porque existir o canal de denúncia é um passo e lidar com essas denúncias aí é um passo muitas vezes que envolve uma complexidade muito grande, né? Mas nós entendemos que isso precisa vir à tona para que a gente consiga, inclusive, lidar com essa situação. A parlamentar ressalta a importância das iniciativas em busca da construção de políticas públicas para a proteção, segurança e saúde do trabalhador. Nós sabemos que o trabalho, o trabalho que é tão significativo na vida das pessoas, né, que faz parte, muitas vezes a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa, que diz muito, não apenas na condição, o trabalho não é apenas o ganho, o sustento, apesar de ser isso, e isso é muito importante. Mas ele também é uma questão subjetiva, ele diz sobre os interesses, ele diz sobre a sua própria qualidade de vida. Então, a ideia nossa é que a gente, como disse aqui, nossas palestrantes, a professora Maria Maeno, a ideia é que nós queremos chegar numa situação em que um trabalho que não adoeça, um trabalho em que as pessoas se realizem, seja um direito humano básico. E para isso nós sabemos que nós enfrentamos interesses econômicos poderosos, enfrentamos aí necessidade de redução da jornada de trabalho, como foi bem dito aqui, o fim da escala 6x1, processos intensos de assédio moral, enfim, todos esses elementos. E, para tanto, nós precisamos ter força social, política, de pressão e tudo mais. O relatório da Frente Parlamentar será entregue à presidência da Câmara e, de acordo com a vereadora, a Frente Parlamentar deve continuar os trabalhos em 2025. Já na próxima legislatura, eu já estou tomando essa iniciativa de abrir novamente, apresentar para essa casa o requerimento de abertura da frente para que a gente tenha em vista a continuidade dos trabalhos. Por iniciativa do vereador Arnaldo Salvetti, a Câmara Municipal de Campinas entregou em mais uma solenidade o título de cidadão campineiro ao jornalista e colunista social Paulo César Leone. O evento foi realizado em um restaurante no distrito de Sousas. Nascido em Piracicaba, interior de São Paulo, Paulo César Leone tem uma história de mais de 4 décadas de jornalismo. São 27 anos atuando só em veículos de Campinas. Por conta da sua trajetória profissional na cidade, o jornalista recebeu o título de cidadão campineiro na reunião solene de número 116. A homenagem foi proposta pelo vereador Arnaldo Salvetti. Desde garoto, sendo um fã dele, né? A gente assistia a televisão, via ele entrevistando os grandes artistas. Falei, quem sabe um dia ele vai me entrevistar. E hoje eu estou aqui dando o título, de cidadão campineiro para uma pessoa que eu admiro muito. Leone teve passagens no rádio, jornais impressos e televisão. Em 1996, passa a apresentar o programa Paulo Leone pela TVB, retransmissora SBT News de manhã. No mesmo ano, o programa passa a ser transmitido pela Rede Mulher de Televisão de São Paulo, em rede nacional. Em 1998, apresenta o programa Na Medida Lado de Luciano Zafir, da Rede TV, aos sábados. No mesmo ano, realiza reportagens especiais com foco no interior, para o programa de Sônia Abraão. Eu me considero um cara feliz, eu confesso para vocês que nesse histórico breve que o Arnaldo teve a oportunidade de fazer, eu nunca encontrei dificuldade. Eu cheguei em Campinas, eu não sabia a máquina, como que funcionava a cidade, mas deu tudo certo. Desde 2014, ele anta diariamente o programa Tendências e Atualidades. Eu estou na Bandeirantes em torno, acho que, de 10 anos, não é? E me honra muito, porque desde o início, o final de semana, nós estivemos presentes ali e sempre com um apoio muito importante por parte dos companheiros. Eu tenho um relacionamento extremamente saudável com todas as pessoas lá da TV Bandeirantes, inclusive o pessoal das rádios também. A gente tem uma convivência muito saudável. Dar um título de cidadão campineiro para Paulo Leone é uma honra. Viu, Paulo? Eu sou de dar poucos títulos, né?
mas a gente reconhece quando dá a pessoa que realmente fez algo e trabalhou pela nossa cidade, tem um grande amor pela cidade que eu nasci, que é Campinas. A Câmara Municipal de Campinas recebeu ontem 37 alunos da Escola Municipal Padre Emílio Miotti. Alunos do 7º ano da Escola Padre Emílio Miotti visitaram a Casa Legislativa de Campinas através do programa Câmara Educa, que busca aproximar a Câmara Municipal da sociedade civil. Como se fosse uma forma de prestação de serviço, também de um serviço mais educativo, para que a população possa também conhecer o serviço do Legislativo, o que o Legislativo faz. Isso pode embasar as opiniões, a participação política delas ao longo da vida inteira, ainda mais num público que é esse público de hoje, que é um público jovem, que está em formação, para a gente ter pessoas mais conscientes e que consigam exercer melhor o seu papel de cidadão. E a curiosidade desses jovens, é claro, vem à tona. Tem muita curiosidade sobre o que faz um vereador, quais são as suas atribuições, qual a relação dele aqui dentro e fora da Câmara. Então eu tentei esclarecer um pouco a respeito disso, das funções do vereador, das funções da Câmara Municipal e das suas interações com a sociedade. Os alunos com idades entre 12 e 13 anos assistiram às apresentações, debateram sobre o Legislativo e, pelo jeito, entenderam o papel do vereador. O trabalho do vereador é ir nas ruas, em bairros que ele representa, e pegar sugestões de outras pessoas e trazer aqui na Câmara para arranjar soluções e conversar com outros vereadores. Após ouvir atentamente a apresentação sobre a Casa Legislativa, os alunos puderam conhecer a galeria de presidentes do Legislativo. Além de relacionar os assuntos do Legislativo com as aulas dadas, os professores também percebem dos alunos um novo olhar, tanto dentro da escola quanto fora. A gente relaciona isso com geografia, porque a gente está na questão do planejamento urbano, na questão do planejamento rural, na questão do planejamento territorial da cidade e nas discussões políticas e técnicas que envolvem também. A gente sempre discute sobre política e técnica dentro das escolas. Então é muito importante trazer os estudantes para centros de grandes decisões do município. Eles já chegam querendo mudar o mundo, mudar a escola, e isso é bem legal, porque hoje em dia a gente vê a juventude bem acomodada, nessa questão mais virtual. Então quando a gente vê os jovens instigados em querer participar, em querer levantar ideias, discutir propostas, assim, até mesmo nas assembleias de sala, nas questões de eleição de grêmio de escola, tudo isso ficou bastante para a formação assim da democracia. Ontem, no Ginásio Municipal Parque Celso Daniel, em Santo André, no jogo 3 da decisão do Campeonato Paulista de Basquete Feminino, a equipe de Campinas venceu por 74-69 e conquistou o título do estadual. A Isa Sangali foi a cestinha da equipe campineira com 15 pontos, fez ainda 6 rebotes e 3 assistências e foi eleita como a MVP, a melhor do campeonato. Luana com 14 pontos, Ineides Casanova e a Lua Nascimento com 12 pontos foram as outras destaques da partida. E olha só como essa série foi equilibrada, viu? Porque o primeiro jogo, as campineiras venceram por 74-68. Segundo jogo, deu Santo André pelo mesmo placar, 74-68. E ontem foi 74-69, então foi tudo muito parecido. Então, nos detalhes ali, a gente está vendo as imagens, sempre a equipe de Campinas um pouquinho à frente do marcador e no fim, então, conseguiu o título aí do Campeonato Paulista. É a terceira conquista deste projeto. Parabéns ao Bernardo Santos, técnico da equipe e, claro, toda a comissão técnica e as atletas.
Bom, 12:30 agora. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta quinta-feira. O Bosque do Jequitibás é um dos principais parques aqui de Campinas. Os animais são a maior atração e a equipe do É o Bicho foi lá fazer uma visita para contar as histórias dos gigantes que moram por lá. Se você é frequentadora do Bosque do Jequitibás, com certeza já deu de cara com 2 moradores aqui do recinto, o Dinho e o Miguel. Não sabe quem é? Então descubra agora no É o Bicho. Semiaquático, os hipopótamos são mamíferos grandes e de corpo em forma de barril, bem volumoso. De origem africana, eles possuem 4 espécies. Uma delas nasceu aqui pertinho, no Zoológico de Americana, e hoje o Dinho é a maior atração do Parque de Campinas. Não é um animal que nasceu aqui com a gente, mas ele veio para cá desde pequenininho, né? Então ele tá aqui com a gente já faz 16 anos, agora no meio do ano ele fez 16 anos. É um animal que é bastante conhecido aqui, né? Até porque já é o maior animal que a gente tem aqui no zoológico, né? É um animal que não é da fauna brasileira, então também a gente não encontra tão fácil assim, a gente só vai realmente encontrar aqui no Brasil animais em cativeiro, né? E é um animal que chama bastante atenção pelo tamanho dele, pela exuberância, não ser algo que a gente encontre tão facilmente. E aí ele tá aqui com a gente faz esses 16 anos, vivendo super bem. É que existem hipopótamos maiores, né? Ele é grande, mas a gente tem sim hipopótamos maiores, inclusive já tivemos aqui no bosque. Ele é um animal que ele é um jovem adulto, né? Então ele tá aí nos seus 16 anos, mas é um animal que pode viver até 40 anos. E sim, existem animais muito maiores. É que a gente não sabe e não percebe isso por conta, né, de não ter tantos exemplares aqui. Com a pele sensível e o excesso de exposição ao sol e o calor intenso, o hipopótamo pode sofrer queimaduras, procurando uma das mais antigas formas de cura: o banho de lama. Na verdade, ele é um animal, até inclusive na África, que ele vai ficar bastante tempo dentro da água. Então ele é um animal, principalmente durante o dia, né? Que ele fica bastante na água, bastante na lama também, por conta de uma sensibilidade que ele tem. A pele dele é muito sensível, né? Então isso é uma forma tanto de conforto para eles, então eles têm esse conforto dentro da água, tem a questão da pele deles que é muito sensível, né? E em relação a sair da água, eles têm momentos de sair mais da água em períodos noturnos, né? Coisa que aqui o bosque não está aberto. Então, os momentos que mais a gente vai ver aqui hoje em dia, ele saindo da água, realmente é os momentos de alimentação. O resto do dia ele passa a maior parte do tempo dentro da água ou deitado ali numa pocinha de lama, tanto que fica um acúmulo ali de água, porque muitas vezes ele também gosta de deitar ali, onde tem a lama, onde tem a água acumulada. Apelidados como cavalos dos rios, o hipopótamo é um forte nadador, mantendo sua pele sempre que possível hidratada. Eles têm uma pele muito sensível, tanto que eles ficam muito tempo debaixo da água. E aí, além disso, que é uma curiosidade que pouca gente sabe, ele tem uma produção como se fosse de um óleo, que ele é inclusive meio avermelhado. E ele faz essa produção, muitas vezes a gente consegue observar, quem parar mesmo, ali em região da face, que é um óleo mais avermelhado. Isso é para proteção realmente dessa pele dele, porque é uma pele muito sensível e eles ficam no sol. Vamos pensar que lá na África é um local muito seco, muito quente. Então, quando eles não estão dentro da água, eles também têm isso para se proteger, que é como se fosse um óleo natural. Isso muda muito quando vem para cá, porque o ambiente, né, é diferente, o clima é diferente. Sim, mas a gente ainda consegue ver essa produção. Você consegue parar e ver. Então você vê ali principalmente região perto do focinho, onde tem os pelos, mas é algo que a gente consegue ver um pouco mais perto. Então é algo que às vezes de longe a gente não vai perceber, mas de perto a gente consegue ver que ele tem sim essa produção da pele. Apesar de gigantes, eles se alimentam de plantas, comendo em média 80 quilos de grama por dia. A alimentação dele vai ser a base
de vegetais, ele gosta muito de fruta, melancia, banana, come bastante abóbora. No caso de animais em cativeiro, nós também ofertamos ração, eles comem também questão de capim, então a alimentação dele vai ser base herbívora, né? Eles não são animais carnívoros, mas eles são conhecidos e são realmente um dos animais mais perigosos da África, mas pelo porte e também porque eles são animais muito territorialistas, então eles vão proteger ali o local que eles estão e aí eles acabam sendo aí animais bem perigosos na natureza. Extremamente territorialistas, a menor aproximação de um estranho tem como resposta um ataque, o que faz eles serem os animais que mais matam humanos no mundo, principalmente na África. Normalmente fica o macho, eles podem ter algumas fêmeas ali junto, mas é normal sim a gente também ver animais sozinhos, né? Mas principalmente época reprodutiva, eles conseguem viver sim, e aqui inclusive a gente já teve um período com mais de um hipopótamo, né? Mas hoje a gente só tem apenas ele. O Dinho, em questão de alimentação aqui com a gente, é ofertado 2 vezes por dia. Ele recebe a primeira alimentação bem cedinho aí, por volta das 7 horas da manhã, às vezes um pouquinho antes. E depois ele vai ter mais uma alimentação no período da tarde, né? E além disso, nesses horários a gente oferta também ração, porque daí são alimentos, né, que eles têm um maior período de digestão. A gente tem questão também de capim, de folha. Conta pra gente como que é o controle veterinário aqui das consultas de um animal como esse. Então aqui a gente sempre, como eu sempre falo, né, a gente precisa fazer o acompanhamento e observação. Então esses animais, a gente tem equipe veterinária aqui, né, e todos os animais do zoológico aqui a gente tem que fazer sempre um acompanhamento, tanto de tratamento, de alterações visíveis, né, porque não são animais que a gente pode ficar sedando para conseguir manipular, nem nada disso, né, então não dá para fazer uma sedação rotineira, né, então a gente trabalha muito aqui em conjunto, tanto com a equipe veterinária como com os tratadores, para a gente sempre estar conseguindo observar qualquer alteração, observar a alteração comportamental, alimentação e a gente conseguir ter o melhor tratamento para eles. Aqui tem alguma curiosidade que o pessoal não sabe com relação ao Dinho? O recinto dele ficou bem maior. Na verdade, aqui era recinto de felinos, né? E aí a gente optou por aumentar. Hoje, como a gente não tem um animal ali, a gente optou por aumentar esse recinto. Até porque se ele quiser, consegue fazer uma movimentação maior, entrar ali dentro, sair. Além de fofos, os filhotes também são grandes. Quando nascem, eles pesam entre 13 e 22 quilos. Vai dar em média de 8 meses. Então esse é o período gestacional. E aí normalmente a gente tem um filhotinho. A coloração da pele do Dinho varia entre o cinza e o ardósia roxo, com o corpo coberto por uma quantidade escassa de cabelos finos, com exceção de cerdas grossas, como as localizadas em sua cabeça e cauda. Porém, ele nasceu com uma marquinha especial. E chama bastante atenção, né? Eu acho que é a forma da gente mais identificação dele, que não é tão comum assim, mas ele tem uma meinha rosa, que é um membro dele frente, o membro esquerdo, então é super fácil de identificar e a gente saber que é ele. E ele tem esse membro desde pequenininho, então é algo que, exato, que ele nasceu e aí permaneceu assim agora até a fase adulta dele. A relação entre os animais e os tratadores pode ser de grande fidelidade e amor, criada principalmente nas primeiras horas da manhã. Os tratadores, a gente tem bastante contato com eles, é claro que ele é um animal, como a gente sabe, é um animal aí que é considerado agressivo, mas acaba que eles acabam ficando um pouco mais dóceis aqui com a gente, né? Mas sempre a gente tomando bastante cuidado com manipulação, chegar perto, né? Porque apesar de estar dentro de um zoológico e ser um animal dócil, ele também tem os instintos dele. E isso pode mudar, porque ele é um jovem que está entrando em fase adulta. Vizinho do Dinho, no próximo recinto, existe o Senhor Miguel, um tamanduá-bandeira, gigante comedor de formiga, que pode comer até 30 mil insetos por dia. Ele veio aqui pra gente em 2008, né? Então, no começo de 2008, então ele vai ter de 13, vai fazer agora, começo do ano que vem, 14 anos. Então já é um senhorzinho, porque se a gente for parar para pensar, um tamanduá-bandeira, ele tem aí em média de expectativa de vida em torno de 15 anos. E o nosso aqui já está beirando os 14, então ele já é considerado um senhorzinho aqui para o bosque.
Inclusive ele tem uma casinha de madeira, eles também são apegados, são animais dóceis. Ele é bastante apegado à casinha dele, vive com ele o tempo todo. Se a gente mudar de recinto, a casinha vai junto. Tanto que muitas vezes as pessoas vêm aqui visitar e grande parte do tempo ele está dentro da casinha, né? Eles não são considerados animais agressivos, tá, na natureza, mas se eles se sentem ameaçados, aí sim, né? Se a gente olhar nas patas dianteiras deles, né, as patas da frente, eles têm garras muito compridas e aí isso sim é o que eles usam como forma de proteção deles. Então, se eles se sentirem ameaçados, é o que eles vão usar como defesa e é bastante perigoso, né? Então, eles não são considerados animais agressivos, mas é perigoso, porque qualquer coisa que eles se sintam ameaçados, eles vão ter o instinto deles. Mamíferos costumam andar tranquilamente, mas se for preciso correr repentinamente ou nadar, podem fazer isso com grande facilidade. E apesar do temperamento calmo, são animais silvestres que se defendem ao se sentirem ameaçados. Normalmente, e aí muita gente conhece, acha que vai vir aqui e vai ver essa cena, que é quando eles se sentem ameaçados, o que eles fazem? Eles ficam nada mais do que de pé e vão abrir os braços. E aí eles, como se eles dessem um abraço no oponente com as garras deles. Então por isso que existe esse termo aí de abraço de tamanduá, e muita gente que vem aqui às vezes acha que vai conseguir ver ele nessa posição, mas é uma posição que ele vai usar realmente só nessas formas de ataque, quando ele se sente ameaçado. Então é uma forma de ataque deles. A gestação da fêmea é irregular e dura 190 dias, não tendo um tempo exato para reprodução. Depois que nasce, o filhote é carregado nas costas durante meses do primeiro ano de vida, se misturando com a pelagem da mãe, formando uma camuflagem que auxilia na proteção do bebê tamanduá. Em questão de reprodução, normalmente a média é um filhote por ano, né? A gestação deles vai durar aí em torno de 190 dias, então é uma gestação um pouco mais curta do que a nossa, por exemplo. E aí eles são animais que eles vão ficar mais sozinhos mais para a fase adulta deles, né? Então eles são animais sim que eles vão ficar um pouco mais sozinhos nessa parte mais adulta deles. Fala um pouquinho da característica dele com relação à língua, até o apelido aqui do tamanduá. Né? Então aqui a gente chama ele de linguão por conta dessa língua. Então ele não é um animal que tem dentes, né? Mas ele tem esse focinho bem comprido e essa língua muito comprida, né? E ela tem aí uma viscosidade, uma secreção que ele ajuda a ele conseguir prender o alimento. Então o tamanduá, ele é um animal que ele vai se alimentar de cupim, formiga, de insetos. Essa característica da língua, né, ajuda a ele conseguir pegar esses animais no formigueiro, no cupinzeiro. Então é esse tipo de alimentação. E aí, normalmente, o que eles fazem, né? Eles pegam esse animal, os insetos, com essa língua, então ele acaba grudando nessa língua e aí ele já engole direto, porque ele não tem o dente. Então ele não vai ter a mastigação, por exemplo, como muitos outros animais. Vamos falar sobre ansiedade. O ser humano está cercado de decisões para serem tomadas o tempo todo, o que pode contribuir para o crescimento da ansiedade e até mesmo se transformar em transtorno. No quadro de hoje, uma terapeuta vai esclarecer as principais dúvidas sobre o assunto e ainda orientar quais as melhores medidas de prevenção. É o Saúde Agora. Olá pessoal, mais um Saúde Agora, começando aqui na programação da TV Câmara Campinas.
Hoje nós vamos falar sobre o transtorno de ansiedade. Aproximadamente 18 milhões de brasileiros sofrem com o chamado transtorno de ansiedade, o que representa cerca de 9% da população. Esses são dados recentes da Organização Mundial da Saúde e que reforçam a urgência das pessoas procurarem o tratamento ideal para lidar com a doença. E quem vai explicar esse assunto é a terapeuta Vanessa Moreira, especialista em mentes transtornadas. Doutora Vanessa, muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde Agora. Obrigada a você, fico feliz com a oportunidade de poder estar somando com esse tema que é tão urgente, né? Certeza. Para a gente começar, então, vamos explicar o que é ansiedade. A ansiedade, ela não é um sentimento. E também ela não é o mal do século. A ansiedade, ela é positiva quando é direcionada para a ação que ela veio fazer. É como um combustível, uma descarga grande de dopamina, uma descarga grande no circuito elétrico do cérebro, que requer uma ação. Só que muitas vezes a pessoa não sabe qual é a ação que a ansiedade está sinalizando. Qual é o posicionamento que eu preciso ter ou o que não está funcionando muito bem para mim. E isso fica acumulando esse excesso de sobrecarga na não ação. E vai até o ponto de se localizar mesmo um transtorno, porque essa sobrecarga acumulada faz com que a pessoa tenha um mal-estar muito grande, né? É como um curto-circuito, e começa a se alienar desse sentimento, buscando, tanto assistindo séries, ou se distraindo, ou comendo, ou buscando não lidar e não descobrir qual é a ação oculta ali para poder resolver. Vanessa, no caso, a ansiedade, então a gente pode dizer que ela é mais uma sensação do que um sentimento, é isso? Perfeito. Ela é uma sensação gerada por um combustível, né, elétrico, pela dopamina, pelos sinalizadores de que algo precisa ser feito. Só que não vem com a legenda do que tem que ser feito. Então, a pessoa não entende o que é aquilo e começa a gerar um mal-estar muito grande, uma sensação. Perfeito. E quais são os sintomas desse transtorno de ansiedade? O transtorno de ansiedade, quando já diagnosticado, né, e generalizado, ele traz desde um medo muito grande, medo da morte ou medo que qualquer coisa deixe de funcionar como a pessoa imaginou. Ele traz também características de TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que tudo tem que ter uma sequência exata, as coisas têm que estar no lugar, a pessoa não tem que ser surpreendida com nada, porque tudo é um motivo desse combustível trazer uma crise, uma sensação de surto até. Outra característica importante é o medo de passar necessidade financeira, mesmo que a pessoa tenha recursos, ou tenha um bom salário, ou tenha até uma herança, enfim, ela começa a ter um medo que ela vai morrer de necessidade financeira, um medo instintivo, né, de não ter os recursos que precisa. É muito comum também, quando tem o transtorno de ansiedade, a sensação de solidão, de não ser compreendido. E o que mais eu penso que dificulta as relações é a distorção da realidade. Porque a pessoa que tem o transtorno de ansiedade, imagina que ela está com um foco expressivo para uma ação, que ela não tem muita clareza do que é, mas ela está ali, ela precisa agir, ela precisa fazer. Então ela só olha para uma coisa. Todas as outras pessoas em volta, ou todo o ambiente em volta, passa despercebido. Facilmente essa pessoa vai ser grosseira com as pessoas em volta, ou vai exigir das pessoas um comportamento
para atender aquilo que ela quer. Então, vira aquela pessoa extremamente exigente, extremamente difícil de lidar, uma irritação crônica, e assim vai dificultando os vínculos dentro de casa, dentro do trabalho, e isso vai só assimilando, piorando, aumentando a ansiedade. E Vanessa, todo mundo sente ansiedade? Sim, sim. Inclusive, tem um dado do Instituto Cactus que 68% dos brasileiros já se queixaram de ansiedade, apesar de não ter o transtorno ou não estar isso diagnosticado, né, num extremo. Mas são 144 milhões de pessoas. A ansiedade, ela é normal numa quantidade mínima para uma ação. Eu costumo comparar que é como a paixão. Quando você se apaixona por alguém, você fica ali esperando a hora de ter um encontro, o coração bate mais forte, você quer ver a outra pessoa, você quer estar do lado dela. A ansiedade, ela traz essa descarga de dopamina, essa sensação do coração batendo mais forte para você fazer algo que você precisa. Seja a apresentação de um trabalho, você ir lá falar sobre uma estratégia no seu trabalho com o seu superior, o seu chefe, para poder melhorar a sua condição ali, de atuação, algo bom. Então, ela faz parte de impulsionar o ser humano para um movimento. Em qual momento que a ansiedade ela deixa de ser normal e passa já a ser considerado um transtorno? Quando os níveis de ansiedade, de mal-estar físico, de desconforto, passam a ser desproporcionais com aquilo que se vê, aquilo que a pessoa está lidando. Por exemplo, uma apresentação de um trabalho na faculdade, na escola, de repente a ansiedade leva a náusea, vômito, sudorese, a pessoa não consegue nem estar estável para poder sair de casa, se fecha no quarto, às vezes tem a necessidade até de esmurrar mesmo um travesseiro, de fazer um movimento de força para descarregar aquele combustível que está a mais. Nesse momento, já está ali num caso de diagnóstico mesmo do transtorno, porque está desproporcional com aquilo que representa. Isso é muito importante de ficar alerta. O nível desproporcional a um problema. Não é a gente diminuir o problema que o outro sente, mas é entender que tem alguma coisa aí que precisa ser cuidado e investigado, que não está coerente o sintoma com aquilo que a pessoa precisa lidar. É interessante, né, Vanessa? A ansiedade normal a mobiliza, impulsiona, e a ansiedade que já ultrapassou o limite, ela paralisa, né? A gente pode fazer essa comparação. Exatamente, entra numa paralisia de medo que acaba cada vez mais aquilo, um ciclo de medo, paralisia, necessidade de agir, e ela vai para o extremo oposto da função que seria natural dela, né? E nos últimos anos, a ansiedade ela tem aumentado entre crianças e adolescentes. Você acredita que esse cenário pode ser atribuído à tecnologia? Sim, mas muito mais por uma questão da linguagem do que do uso excessivo das telas. O que acontece? A gente tinha aí, em 2016, em estatística, 9,3% de ansiosos. 2019, esse número foi para a casa dos 20, 23, 25. Agora são 68% desse número macro, né, de ansiedade, não do transtorno. A tecnologia, a rede, né, a infolinguagem, que é como eu chamo, ela contribui muito para a ansiedade por uma dificuldade de comunicação. Principalmente essa geração, os adolescentes, as crianças, os nativos digitais, eles na rede, toda a linguagem é por condução. Então, clica ali num site, está escrito ali, né? Por exemplo, tempo de espera, 2 minutos, e aí você já entra, tem uma instrução, um fio, passo a passo. Você pega um tutorial para ensinar a mexer numa ferramenta
digital é passo a passo, aonde clica, como é. Tanto é que quem é da minha geração tem mais dificuldade com essas ferramentas num primeiro momento, porque essas instruções passo a passo é como se a gente tivesse mais dificuldade de interpretar. Então, eles vêm dessa linguagem onde eles não ficam no escuro. O tempo todo a rede vai sinalizando. Na comunicação fora da rede, na família, nos ambientes que frequenta, são crianças, adolescentes que vão parecer ansiosos porque eles querem saber que horas vai acontecer tal coisa, aonde nós vamos, como que é, o que vai ter lá. E quem não tem essa linguagem, eu falo que nós adultos funcionamos por dedução. Então, acalma, daqui a pouco a gente vai chegar, tá tudo bem. Não entende que precisa transmitir esse fio, passo a passo. Então, a gente acaba tendo dois sistemas muito diferentes funcionando. Essas crianças, esses adolescentes que têm a necessidade de saber, simplesmente porque é como a linguagem digital funciona. E esses adultos que vão demonstrando, às vezes, uma irritabilidade, uma impaciência, porque na minha época não era assim, né? Adolescente, criança, não ficar perguntando tudo, calma, nós já vamos resolver isso, como se essas perguntas fossem sinal de uma desobediência ou uma insistência sem motivo. E nós temos dois programas funcionando de comunicação que precisam, sim, trazer uma forma nova de falar, ouvir, se fazer entender, porque senão isso só vai gerar mais e mais aumento dessa ansiedade. É muito interessante a explicação, Vanessa. E o diagnóstico da ansiedade, como que ele é feito? Tem que ser feito só por médicos, é isso? Normalmente, o diagnóstico clínico do transtorno de ansiedade, ele é feito pelo psiquiatra ou mesmo pelo psicólogo, baseado em alguns índices que vão se categorizando para somar e chegar nesse resultado. Agora, uma pessoa dentro da família dela, se ela percebe que tem alguém ali com dificuldade de se comunicar sem ou chorar ou ter um impulso de raiva, que sente aflição, angústia no peito com frequência, sente dificuldade de comer ou comendo demais sem perceber, sabe? Quando você nem percebe, começa a comer ou abre uma caixa de chocolate, aquilo já acabou. Todos esses já são sinais que está precisando de ter um cuidado. Dificuldade de dormir ou dormir demais, porque dorme demais para esquecer. E um índice bem importante para se observar é o uso de joguinhos. Sabe, joguinho de celular, esse que você, de frutinha, de encaixe, a pessoa fica ali jogando para pegar aquele combustível que está em excesso da ansiedade e dar um destino para ele, para poder se aliviar. Então, são sinais de que sim, a gente precisa dessa pessoa, pegar na mão dela, ter um cuidado e levar para ser avaliado por um profissional, porque está precisando de ajuda. Com certeza, né? Esse acolhimento, eu acho que é o primeiro passo, né? Esse acolhimento é fundamental. E para a gente encerrar, então, o nosso quadro, para evitar que a ansiedade gere um transtorno, quais são as medidas de prevenção, quais são as orientações, né? Na verdade, para quem está acompanhando aqui o nosso quadro e para a pessoa mesmo não chegar no ponto do transtorno, o que é preciso fazer? Perfeito. Eu gosto muito de instruir tanto os meus alunos como meus pacientes para um processo de investigação. Eu falo que a ansiedade, ela traz pista para a gente. Então, vamos investigar. Que momento do dia você sente aquilo mais forte no seu corpo? Aquela sensação, né, que a ansiedade traz. É de manhã, na hora do almoço, à tarde? Pega um caderninho e escreve. E tem que ser papel e caneta mesmo, para a gente ter uma outra velocidade de escrita. Então, anota. Período da manhã. O que você está fazendo esse horário? Está se preparando para quê? Estou me preparando para ir para a escola. Tá bom. Chega lá, que momento você sente mais essa ansiedade? E vai investigando que horas ela aparece.
Que pensamento você teve naquele momento? Com essa investigação dessas pistas, você já vai reconhecendo qual é a ação oculta que a ansiedade está sinalizando. E daqui a pouco vai ficar mais fácil você ter uma posição em relação a isso. E às vezes é importante a gente dizer aqui que é uma ação muito simples, como, por exemplo, dizer para a professora que tem um desconforto porque tem vergonha de pedir para beber água ou de sair da sala, ou porque tem um colega que senta perto, que fica ali sempre numa provocação, que gostaria de mudar de lugar, ou uma situação familiar, né? Não gosto do final de semana, quando vem todo mundo e eu não estou bem, eu não posso receber as pessoas, me dá ansiedade. Qual é a ação oculta que você está precisando comunicar? Se você fizer esse rastreamento de pistas, vai ficar muito mais fácil de você descobrir. Tá certo, então. Vanessa, muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde Agora. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Obrigada também pela sua companhia. Você pode conferir todos os quadros da nossa programação no YouTube da TV Câmara Campinas. E também não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até o próximo Saúde Agora! Agora, no início da tarde, tem previsão de chuva aqui para a cidade de Campinas e segue esta tendência para amanhã, sexta-feira, viu? Condição de intensa nebulosidade, com o sol tentando sair, mas a sexta-feira deve ser chuvosa. Enquanto isso, as temperaturas continuam subindo. Elas já estão aqui na minha tela. Para amanhã, então, 6 de dezembro, mínima de 21 graus, já é uma mínima elevada. Ao longo do dia, a temperatura sobe, podendo chegar aos 30 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã na sexta-feira, ao meio-dia, ao vivo. Te espero até lá. Tchau, tchau.